Bem-vindos ao último dia do 13º Minho Medical Meeting. Iniciamos este dia com mais uma sessão que faz a sua estreia, a Tech Person. O Dr. Nuno Muralha, especializado em cirurgia geral e fundador e CEO da SurgeonMate, uma empresa portuguesa focada em levar a inovação e tecnologia até aos blocos operatórios. A SurgeonMate tem desenvolvido inúmeros produtos inovadores que já se expandiram além fronteiras e contribuíram para a educação de médicos em países de vários continentes. É sobre a sua empresa e paixão pela medicina e tecnologia que o Dr. Nuno Muralha nos vem falar hoje. Estás preparado para ver a cirurgia através dos olhos da tecnologia? Caro Dr. Nuno Muralha, agradeço-te já, em nome de toda a comissão organizadora do Minho Medical Meeting, toda a disponibilidade, toda a simpatia que sempre demonstrou connosco e toda a sua disponibilidade para partilhar a medicina, a cirurgia, a tecnologia e a inovação connosco. Sendo assim, passo-lhe a palavra, que seja uma ótima sessão. Muito obrigado, Zé. Antes, agradecer-vos imenso as palavras muito simpáticas e dizer-vos que é com uma enorme honra que dou seguimento a este congresso, após as palavras do professor Eduardo Barroso, por quem tenho e nutro muita estima, que deu muito e ainda dá muito à comunidade científica e à comunidade cirúrgica. É sem dúvida nenhuma uma referência e está sem dúvida nenhuma imortalizado. Eu vou partilhar o ecrã para poder iniciar aqui a apresentação. E começava por, claramente, e sem dúvida nenhuma, agradecer o convite na pessoa do José Vilas Boas que me fizeram, a comissão organizadora do Minho Medical Meeting, incentivar-vos para que esta 13ª edição seja mais um sucesso e agradecer então o convite para falar sobre a medicina aos olhos da tecnologia. É uma grande honra poder estar aqui convosco, é por isso que tenho lutado e trabalhado ao longo dos últimos anos. Declaração de conflitos de interesse. Eu sou um médico cirurgião que trabalha no Serviço Nacional de Saúde e, como perceberam pelas palavras do Dr. Eduardo Barroso, é preciso ter muita paixão neste momento pela medicina para poder estar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Há momentos de grande tensão e de grande sobrecarga emocional. E por isso essa paixão existe. Ser um cofundador da Comissão de Internos de Formação Específica em Cirurgia Geral da Sociedade Portuguesa de Cirurgia foi um órgão que foi criado, ainda eu estava no internato, e que teve como missão e tem como missão promover a formação e melhorar a formação em cirurgia cá em Portugal. E por fim, e no contexto precisamente daquilo que o José acabou de introduzir, eu sou o fundador e sou o diretor executivo da SurgeonMate, uma startup, uma empresa que foi criada com as premissas precisamente que foram enunciadas e vocacionadas para o conforto, bem-estar dos profissionais de saúde e a educação. E é aqui que se gera esta linha muito estreita, uma linha fina, como havia já há uns tempos um anúncio sobre isso, onde é difícil separar a minha pessoa da empresa que acabou por se criar, da SurgeonMate. Sem dúvida nenhuma que a SurgeonMate é o reflexo daquilo que vai dentro do espírito empreendedor que eu tenho, e eu não me consigo de forma nenhuma na minha atividade profissional dissociar destes valores, porque quando tenho internos na sala e quando nós estamos a trabalhar, é óbvio que faço sempre tudo muito centrado de modo a tentar ser pedagógico para que os internos possam perceber ou sentir que não percebem e precisam perceber, que é sempre uma coisa muito importante, que nós consigamos entender o que não sabemos e procurar saber e conseguir evoluir. Toda esta viagem começa quando em 2013 eu fui à África do Sul, à cidade do Cabo, e onde eu fui trabalhar num hospital que eu conhecia pouco. Sinceramente, eu tinha poucas referências, sabia que era um centro enorme de referência, sabia que era um hospital de grande qualidade, mas não tinha a verdadeira percepção sobre aquilo que eu lá iria
poder encontrar. Mas antes de chegar ao hospital era preciso chegar propriamente dita à cidade. E como vocês conseguem ver aqui, estamos a falar de uma sociedade pluricultural. A multiculturalidade é uma coisa fabulosa dentro de toda a nação da África do Sul, na cidade do Cabo em particular, mas onde nós vemos extremos e polos opostos a nível sociocultural, desde pessoas claramente abastadas e com enorme qualidade de vida, das pessoas mais ricas que existem no mundo, até pessoas verdadeiramente pobres, onde ter saneamento básico é por si só um grande desafio. E ao chegar lá eu encontrei aquilo que eu tinha muita dificuldade em conseguir perceber o que era uma equipa. Estes senhores foram para mim uma enorme lição, para mim uma enorme fonte de inspiração e sem dúvida nenhuma referências na minha formação. E quando eu lá estava, eu comecei a perceber que algo iria correr mal quando eu chegasse a Portugal e me tentasse lembrar de tudo aquilo que eu estava a vivenciar, porque aquela equipa que existe, e são pessoas que graças a Deus estão vivas e o Covid felizmente ainda não as levou, que eu tenho contacto com eles, mas não pode estar dia a dia, não pode mentorar, não pode orientar, e muitas vezes eu lembro-me dos ensinamentos dele, mas nessa altura eu achei que provavelmente eu iria sentir lacunas, eu iria sentir dificuldades quando me tentasse lembrar daquilo que eu tinha visto, e eu perguntei-me como é que eu poderia imortalizar esse processo, porque eu iria ver coisas, eu lá vi coisas que não se vê na Europa. Eu penso que vocês conseguem ver a seta do rato. Portanto, um rádio que tinha uma antena era o bisturi elétrico. Perguntei-me onde é que aquele bisturi elétrico teria sido usado para agora poder servir de antena. Uma sala de bloco que tinha um ar-condicionado portátil e que para poder ventilar a sala levava com uma ventoinha em cima. Portanto, conseguem perceber condições de climatização que não é aquilo que nós estamos habituados. E obviamente, do ponto de vista clínico, todas as maiores enormidades que vocês possam imaginar consegue-se ver na África do Sul, mas em momento algum com aquela equipa senti dificuldade, medo todos nós sentimos, conseguir enfrentá-lo é outra história, e efetivamente isso foi aquilo que me fez pensar como é que eu vou conseguir chegar a Portugal e expor aos meus colegas tudo aquilo que eu tive a ver. Portanto, como é que eu lhes vou mostrar através dos meus olhos, como é que eu vou conseguir fazer isso acontecer? Isso fez chegar a este ciclo, que foi pensar, e eu aqui, enquanto estava a ouvir o professor Eduardo Barroso, não podia deixar de lembrar desta premissa, é que se nós imortalizarmos conhecimento e imortalizarmos aquilo que fizemos, então nunca seremos esquecidos. E claramente o professor Eduardo Barroso é uma figura na história da cirurgia que nunca será esquecida, pela pessoa que é, pelas palestras e pelas sessões, pela influência toda que tem. E se calhar eu gostava de poder ter servido o professor Eduardo Barroso com esta premissa quando ele estava no seu ativo, para poder gravar as cirurgias que ele fazia, imortalizar as cirurgias que ele fez, para que depois fosse possível partilhar com a comunidade médica. A partir do momento em que nós saímos do relato cirúrgico típico, nós podemos dar a conhecer perfeitamente aquilo que estivemos a fazer. E é isso que gera este ciclo. Porque se eu gravar o que faço, primeiro eu posso rever, e isso por si só é um momento de aprendizagem muito importante. Existem algumas metodologias chamadas Video Self-Modeling, em que é utilizado para atletas de alta competição ou alta performance, e eu pergunto se os médicos e profissionais de saúde se não são de alto desempenho, porque eu acho que são, mas continuamos ainda na base do papel escrito. Mas se nós pudermos gravar e rever o que fazemos, melhoramos muito. Por outro lado, aquilo que gravamos também podemos discutir, conversar com os peritos, com os especialistas, para que não tenhamos dúvidas de que aquilo que fizemos estava correto e era a melhor decisão naquele momento. E depois, como é lógico também, poder partilhar com a comunidade mais jovem e que eles possam aprender. Isso manifestamente melhora a experiência de aprendizagem. E ao melhorar a experiência de aprendizagem, vamos ter pessoas motivadas, empenhadas, entusiasmadas, com vontade, com querer, com garra, e por isso vão ser melhores profissionais de saúde, vão ter, pensando nos cirurgiões, uma melhor performance, e isso leva a uma melhor qualidade, uma melhoria na qualidade da cirurgia. Portanto, este ciclo para mim, nesta fase, era uma coisa que devia ser óbvia e que devia ser super simples, e ainda lá na África do Sul, na cidade do Cabo, achei que comprar uns óculos, uns smart glasses, fosse a solução para todo o problema, aquela espécie de eureka, mas efetivamente não havia uns dispositivos que
permitissem que os cirurgiões pudessem gravar as cirurgias de uma forma ergonómica, bonita, simpática e elegante. Percebendo que era preciso criar um dispositivo de novo, eu juntei uma equipa e eu ressalvo aqui que isto estamos a remontar, portanto, 2013, 2014 foi quando eu lá estive, 2015 é a data desta fotografia. Já estávamos a trabalhar em teletrabalho, portanto, nós procurámos, porque isto era em Lisboa e eu estava cá em cima, no Porto, as deslocações aconteceram bastante, não havia Covid, mas era difícil e, portanto, nós começámos a fazer muito teletrabalho já nesta altura. Isto em 2015, juntar uma equipa era razoavelmente simples, e começámos a desenvolver o nosso trabalho. Criámos um conceito, que seriam então os óculos que tivessem um ângulo de gravação ajustável, que respondessem a comandos de voz, para que o cirurgião pudesse estar a operar descansado e saber que estava a gravar precisamente aquilo que ele queria. Porque tudo na SurgeonMate funciona de acordo com um determinado padrão. O padrão que nós definimos foi identificar problemas, identificar uma solução que resolvesse esse verdadeiro problema e depois partir para um processo que eu mais tarde, e posso-vos confessar que é altamente desafiante, mesmo viciante, que é o processo de propriedade intelectual e de patentes. Nós em Portugal temos gente brilhante, que tem ideias fabulosas e que em Portugal não temos a cultura de partir para a propriedade intelectual, para patentear as nossas ideias. Mas é viciante quando nós percebemos que afinal temos boas ideias e que elas realmente podem ser reconhecidas a nível mundial com uma patente. E portanto na SurgeonMate nós fazemos esse percurso. Identificamos um problema real e por isso posicionamos esta empresa, esta ideia. Eu não queria muito falar em empresa porque acho que aqui não é muito esse tipo de fórum, mas posicionamos todo o projeto no sentido de identificar um problema real, economia de impacto social, mas uma economia de impacto, portanto resolver problemas, patentear esse problema para que nós possamos manter o ADN de impacto social, como eu dizia, e não ir atrás das economias clássicas, o que tudo por si só para um cirurgião descobrir todos estes aspectos, vocês devem imaginar, é um desafio e que tem altos e baixos, mas o processo de patenteamento evoluiu, nós conseguimos passar do papel para o primeiro protótipo, a nossa prova de conceito que mostra de uma forma muito simples uns óculos de proteção individual que tinham como impressora 3D uma câmara nele acoplada e tinha este pequeno sonar que na verdade era um microfone, e com isto fomos para o bloco. Reparem ali nas duas fotografias que demonstram o produto, temos um mini computador que é um Raspberry Pi que estava colocado daquela forma, enfim, preso de algum modo, vamos acreditar assim, e com isto acabámos por fazer a validação do conceito. E isto é todo o processo que se calhar nós médicos temos pouco essa hipótese, essa oportunidade, que é tentativa e erro, porque um erro nosso se calhar pode custar a vida ou a morbilidade a alguém, mas no mundo da indústria e sobretudo no mundo da tecnologia e da engenharia, há muito o princípio de definir um caderno de encargos e depois fazer validação, e o processo iterativo é toda uma coisa prática e habitual neles. E portanto, pegando no nosso primeira prova de conceito, fizemos a validação de que realmente era útil e quais eram as vantagens de ter um ângulo de gravação ajustável e tudo mais, e tivemos resultados fabulosos. Por isso continuámos incentivados e encorajados por isto. Fizemos a segunda fase de prototipagem, onde aqui já é um produto desenvolvido dentro da SurgeonMate, e a seguir a isto fizemos uma terceira fase, a fase de um protótipo funcional, onde aqui sim já responde bem a comandos de voz, já tem inclinação da câmara, tem um foco de luz associado, tem um conjunto de particularidades que se calhar me fazia perder aqui mais de uma hora a falar sobre elas, mas a partir daqui foi o momento em que percebemos que tínhamos conseguido qualquer coisa e que era possível realmente enriquecer a formação em medicina, trazendo este produto para a vida. O que é que nós mostramos aqui? É que quando estamos a desenvolver o produto nós temos que ter o olho posto na medicina, e se calhar penso que aqui é por isso também que eu estou aqui presente para dar esta perspectiva, é porque entrar no núcleo de desenvolvimento da engenharia para um cirurgião, para os médicos, é algo que pode parecer simples, mas não é. Eles têm uma forma muito própria de pensar, e quando nós começamos com um projeto que entra ou começa com um médico e vai seguindo sempre o caminho, isto acaba por ser o ciclo invertido. Normalmente são os engenheiros que querem testar uma ideia, pedem aos médicos para validar essa ideia e a coisa vai evoluindo.
E foi ao contrário, foi um ponto de partida de, ok, eu quero pedir aos engenheiros para suprir uma determinada necessidade do bloco operatório. E esta é uma delas, é a necessidade na cirurgia aberta para poder gravar determinadas características, determinado tipo de conteúdo, e depois temos a cirurgia minimamente invasiva, em que temos completamente outros requisitos totalmente diferentes para podermos gravar as cirurgias que estamos a fazer. E isso é um desafio muito grande, conseguir pôr em palavras aos engenheiros aquilo que nós precisamos e manter sempre essa linha e fio condutor. Isto, já estávamos nesta fase em 2018 e em 2018, manifestamente, as pessoas que estão na área de desenvolvimento de ideias, os empreendedores e inovadores, sabem que o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou, como se diz na gíria do futebol, a pé juntos. Porque em termos de, e desculpem voltar outra vez a ter que falar em modelos de negócio, mas efetivamente é isso, em termos de modelo de negócio, muitas empresas e até mesmo os hospitais tiveram que se adaptar para poder gerir os dados dos seus clientes, doentes, e nós estávamos no centro do furacão, porque nós estávamos a começar, sabíamos que iria haver uma enorme revolução e percebemos que ou vai ou racha, e portanto se nós não tornássemos o Regulamento Geral de Proteção de Dados o nosso maior aliado, provavelmente nós iríamos sair a perder porque ele ia nos esmagar. E portanto decidimos e percebemos que era necessário anonimizar toda a informação que vinha do vídeo, mas isso no final acabaria por ser lixo digital. Para ultrapassar essa limitação, o que é que nós fizemos? Criámos uma biblioteca, um software que permitisse seguir o raciocínio clínico, ou seja, nós podemos a partir daqui ter um paciente, cada paciente ter mais do que um ou mais casos, e dentro de cada caso ter um ou mais procedimentos com conteúdo clínico relevante e depois acoplar-lhe o conteúdo multimédia, que não fica necessariamente embutido nesse mesmo fecheiro. Portanto, são coisas independentes, mas que para nós médicos isto tem um valor enorme. Escusamos de andar a ver o nosso telemóvel com fotografias pessoais misturadas com fotografias profissionais, ou como acontecem muitas vezes, as pessoas partilharem fotografias por WhatsApp, que é uma coisa muito duvidosa, e então entendemos que ter este software permitiria, numa navegação muito simples, ter o médico ter o seu portfólio organizado da maneira que entendesse, da forma que achasse melhor e com conteúdo pessoal / profissional para que ele se pudesse orientar e navegar a sua biblioteca com pleno controle. E já nesta altura nós tínhamos a ambição e a visão de ter o streaming, portanto a videoconferência era sem dúvida nenhuma um aspecto que já queríamos e já tínhamos presente que havia ter que existir. 2018 estávamos bem longe de ter a pandemia e o teletrabalho era se calhar uma novidade, mas reparem que isto são mock-ups, portanto são desenhos feitos em 2018, onde já partilhávamos um link, nada muito diferente daquilo que hoje em dia fazemos, clicávamos no conectar e subitamente entrávamos na sala operatória e podíamos ver através dos olhos do cirurgião. E isto era, se calhar, uma coisa muito avançada para a altura, em 2018, hoje em dia já não acham assim tão diferente daquilo que temos na maioria, até porque reparem que eu estou a fazer videoconferência convosco e estou a partilhar o meu ecrã, o meu bloco operatório, agora neste momento é um ecrã. Mas o conceito é este, o conceito é partilhar aquilo que o cirurgião está a ver de uma forma simples, fácil e de utilização absolutamente fiável. Permitiria desta forma aquilo que mais me preocupa, e posso-vos em jeito de confissão dizer-vos que já tive bastantes enormes discussões com pessoas dos Estados Unidos e da China, e já recusámos inclusivamente na Sarja de Investimento dessas regiões, porque há uma enorme tendência a vocacionar o produto em si, que eu estou a expor aqui, para as seguradoras, e portanto é dramático quando a gente vê isso, porque do lado de cá todo o produto é criado para democratizar o conhecimento, melhorar a acessibilidade, e neste momento estamos inclusivamente a fazer um piloto com a Fundação Carlos Gulbenkian e com a Escola Portuguesa de Oncologia do Porto, para poder ajudar e promover a formação em cirurgia oncológica, nomeadamente nós estamos a colaborar para ajudar a fazer a telecirurgia. Para quê? Para que países e médicos que estejam em zonas mais vulneráveis possam ter acesso a conhecimento que vem dos países mais desenvolvidos.
E isto pode ter um twist, desculpem os anglicismos, mas neste momento nós se calhar poderíamos ir até Moçambique, e deixem-me fazer um parênteses e dar uma pequena palavra de apreço a Moçambique pela situação dramática que está a viver. Aquilo que se está a passar devia sensibilizar-nos a todos nós portugueses em relação à grave crise que eles estão a passar. Retomando ao assunto, nós poderemos estar a ensinar cirurgiões de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de São Tomé, mas em situação de catástrofe, pensando em situações de multivítimas, se calhar nós iríamos receber conhecimento e ajuda vinda de países que se calhar têm menos condições do que nós. Portanto, esta democratização do conhecimento não é de todo unidirecional, é bidirecional, e a Surgeonmate está preocupada, está vocacionada e focada precisamente nesta atitude, neste modelo. É que os médicos precisam de formação, os médicos precisam ser catapultados para o século XXI e não andar sistematicamente de roda de registros em papel, que são úteis, que são importantes, são médico-legais, são todos esses aspectos, mas a nossa formação nós temos que nos defender, como dizia o Dr. Eduardo Barroso, nós temos que definir e assegurar o Serviço Nacional de Saúde e garantir que ele funcione bem, e para isso a nossa formação é essencial. Um pouco atropelando aquilo que eu já disse anteriormente, mas atualmente já estamos a fazer pilotos com diferentes instituições, estamos aqui a colaborar com a Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas para ajudar os enfermeiros que são diferenciados e aqueles que se querem diferenciar no tratamento de feridas complexas, e portanto aqui conseguimos manifestamente fazer esse apoio, e tendo enfermeiros especialistas eles podem ajudar enfermeiros que estão em diferenciação a fazer o tratamento e acompanhamento de doentes que têm feridas complexas. E no bloco operatório já fizemos várias cirurgias, já fizemos cirurgias de cabeça e pescoço, nomeadamente cirurgia da tiroide, cirurgia proctológica, cirurgia coloretal, cirurgia de fígado, de pâncreas. Poderia falar das várias cirurgias que já fizemos, mas no fundo a Surgeonmate, com um dispositivo que não é nosso, mas já estamos a levar aos cirurgiões um bocadinho daquilo que queremos dar, um bocadinho daquilo que queremos entregar, e que é isto, no fundo, é passar de um dispositivo que já existe para uma coisa que é criada de raiz para os cirurgiões, em que obedece a todos os requisitos que nós temos dentro do bloco operatório, para que possamos, se calhar, aquilo que foi uma ideia há uns anos atrás, possa ser o futuro, e eu gostava muito que assim fosse, porque as batalhas são longas e trata-se de uma maratona, mas acredito seriamente que nós devemos vocacionar-nos para aquilo que mais acreditamos, e eu acredito que a formação médica precisa de carinho, precisa de atenção. Não sei se é uma coisa egoísta, porque se calhar vocês são quem me vai operar quando eu um dia precisar de uma operação. Portanto, se calhar posso estar a ser egoísta, mas acredito que não, acho que é mesmo porque é sempre bom ver que nós podemos dar boa formação aos médicos, e nós médicos, somos uma profissão de alto desempenho. Não somos um desporto de alto desempenho, se calhar teríamos mais atenção se fôssemos um desporto, porque mexíamos em massas e ganhávamos milhões por mês, mas não, mexemos em se calhar um ou dois doentes e mexemos-lhes a vida para todos sempre, não é só o resultado de um determinado jogo ou de um determinado desafio. E falando em desafios, isto tem as suas medalhas, e ganhamos prémios e ganhamos uma série de reconhecimentos. A Surgeonmate já levou a mim, pessoa, a diferentes cantos do mundo, já ganhámos prémios, já partilhámos em mesas redondas, quase parecia que estávamos nas Nações Unidas. Já fui delegado de informação médica, para assim dizer, em que fui eu estar a demonstrar e a fazer showcase dos dispositivos, dos produtos que a Surgeonmate está a fazer. Mas gostava, e para terminar, gostava de vos deixar os dois últimos slides, que vocês percebessem que as pessoas que estão à vossa frente só veem o sucesso e acham que o sucesso vem de graça e vem simples e fácil, mas não. Para lá chegar, para conseguir fazer o que quer que seja, habitualmente é preciso passar muito. O sucesso conta com noites mal dormidas, precisa de resiliência, sem dúvida nenhuma, muitos sacrifícios, muita disciplina, e perceber que a vida profissional às vezes tem que levar a melhor e deixar às vezes a família para trás e estarmos longe em momentos importantes, mas no fim tudo vale a pena quando a gente realmente consegue identificar-se com aquilo que está a fazer e consegue manter os nossos valores à tona d'água.
e vale mesmo a pena. Deixo-vos um conselho em relação à vossa vida médica. Nunca se esqueçam que as pessoas que estão ao vosso lado são no mínimo pessoas tão inteligentes como vocês. Tiveram que passar um ensino secundário difícil, seguramente, tiveram que fazer os exames nacionais e por aí fora, tiveram que fazer mais que não seja a cadeira de anatomia 1, e essa também normalmente não é uma coisa fácil, mas são pessoas inteligentes e se calhar todos juntos, e se nos unirmos entre todos, se calhar conseguimos chegar mais longe. Não temos que ser adversários. Inimigos não somos de certeza, porque não estamos a lutar uns contra os outros, mas também não somos adversários. E todos juntos, se calhar conseguimos chegar mais longe, e se calhar este sucesso é um sucesso da classe médica, é um sucesso dos médicos, dizermos e conseguirmos chegar à indústria, dizer que nós precisamos de mais, nós precisamos de melhor, nós queremos mais. E no fim de contas, é isso que a Surgeon Mate me tem ensinado, é que nós médicos somos como os mortais, e quando saímos da nossa zona de conforto, estamos a navegar à vista, e se calhar poderíamos aprender muito, muito, muito neste intercâmbio que existe, que pode existir com a engenharia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Deixem-me só passar aqui um vídeo de resumo, e é isso. Era o que eu tinha para vos mostrar, e mais uma vez muito obrigado pelo amável convite. Espero não ter sido maçador, estou habituado a falar para 3 minutos, 5 minutos no máximo, e estou a vosso dispor para qualquer questão. Doutor Nuno Moreira, muito obrigado pela sua intervenção, pela sua exposição. Acho que foi totalmente esclarecedora e também foi muito inspiradora. E temos aqui já algumas perguntas a cair no nosso site, na nossa plataforma, de pessoas que pelas perguntas parecem inspiradas e também querem saber um bocadinho mais de como é que se pode chegar onde o doutor está hoje e onde a Surgeon Mate está hoje. E, se não se importar, vou começar então por colocar já algumas perguntas. Pronto, temos aqui a primeira então. Com esta tecnologia, o doutor acha possível introduzir na formação pré-graduada dos médicos uma forma de ensino de técnicas cirúrgicas básicas para os alunos, para que a sua aprendizagem e entendimento seja mais acessível e prático?
Sem dúvida, sem dúvida. Diz-me só uma coisa, queres fazer algumas perguntas e vou respondendo, ou vou Não, respondendo podemos ir mal? fazendo mal. Eu vou fazendo a pergunta e o doutor responde. Em relação à aplicação no pré-graduado, eu acho essencial, até porque vamos ser práticos. Existe Covid, está aí, não sabemos se está para ficar, se não. Existem enormes limitações aos estágios práticos dos alunos e vocês devem estar a sentir isso na pele violentamente. E, portanto, sem dúvida nenhuma, eu vejo como sendo essencial até, não é só útil, mas essencial, que se consiga trazer esta nova ferramenta para a formação dos alunos, portanto, pré-graduados serão sempre alunos, e esse o meu sonho passa por aí. Muito bem. E nesse sentido, também vamos perguntar se esta tecnologia, se a SurgeonMate já chegou aos blocos operatórios portugueses e em que medida é que já é utilizada para a formação de médicos em Portugal. Neste momento, aquilo que já estamos a usar foi o dispositivo que eu vos mostrei, não é um produto da casa SurgeonMate, é um produto off the shelf, é uma expressão muito dos engenheiros, é um produto que já existe, que foi comprado, é um head-mounted camera, portanto uma câmara de cabeça. Tem limitações, tem severas limitações, mas serve lindamente para fazer a demonstração daquilo que nós estamos a fazer. E reparem, estamos a fazer com instituições muito relevantes, os pilotos que estamos a levar a cabo e que estão a ter resultados fabulosos. Portanto, o nosso objetivo é transportar todos os requisitos, lá está a situação dos requisitos e das iterações, e trazer à vida verdadeiramente uns óculos e não propriamente aquilo que existe. Existem já muitos dispositivos parecidos, existem já alguns dispositivos na forma também de óculos, mas não querendo ser muito secante, para assim dizer, e passa a expressão, tem um conjunto de funcionalidades que são francamente diferentes das nossas. Em relação à biblioteca, está numa fase de beta testing, ou seja, estamos com um núcleo de 50 pessoas que foram selecionadas e que já estão a fazer os testes de validação da biblioteca, para que depois possamos correr o resto do processo iterativo que passa por pedir autorizações à CNPD e enfim, todo o processo chato, que são as dores de crescimento da inovação e das barreiras que têm que existir e que faz parte. Obrigado. Temos aqui mais uma então. Como é que se gera todo o assédio a nível de legislativo e de responsabilização, quer com as seguradoras, como já referiu, relativamente aos Estados Unidos e à China, mas também a nível da responsabilização do profissional e proteção do mesmo? Pergunto, pois muitas técnicas cirúrgicas têm nuances e são realizadas de forma diferente entre profissionais. Sem dúvida, é uma pergunta excelente e que eu adoro responder essa pergunta. Eu não sei quem a fez, mas é uma pergunta brilhante e muitas vezes recidivante. Mas o que efetivamente se passa é que com os óculos apenas se pode gravar o campo operatório, tudo o resto, e sejamos práticos, em termos clínicos, nós quando gravamos uma cirurgia queremos ver a cirurgia, não queremos ver mais nada. Portanto, quando gravamos uma cirurgia apenas e só e temos todo um mecanismo e algoritmos de censura implementados, o vídeo que dali sai é um vídeo que não identifica pessoas, é um vídeo que é completamente anónimo. E, portanto, aquilo que ficamos é conteúdo clínico puro e duro, mas anónimo. Na verdade, depois separamos, e daí a importância de ter o ecossistema composto com software e hardware, porque se tivéssemos só um a fazer tudo, poderíamos enverdar e ter as chatices, que eu imagino que seja aquilo que toda a gente se preocupa, que é o litígio, uma expressão que eu acho que em inglês é fabulosa, que é liability, mas que nós estamos e centrados e tendo desenvolvido o produto todo com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados, não poderíamos fazer de outra maneira que não fosse assim. Portanto, o conteúdo multimédia que é gerado é completamente anónimo, é de interesse puramente científico e eu, como tive o professor Eduardo Barroso a falar antes de mim, é fácil, mas ele conseguirá perceber o que eu diria, conseguiria perceber aquilo que eu digo se nós filmarmos um fígado, nós não identificamos a pessoa. Existe a expressão de quem não vê caras não vê corações, quem vê fígados não identifica pessoas. Portanto, o conteúdo que dali sai é estritamente clínico e científico, com esse interesse clínico, portanto não identifica pessoas. A forma de fugir ou de evitar e fintar o assédio que as seguradoras dão é difícil. É preciso ter coragem para poder ver que poderíamos ter recebido milhões de investimento, mas a pessoa dizer que não. Há princípios, há valores
e não perverter e não deixar subjugar às seguradoras, custa, mas se a gente acredita num bem maior, a gente acredita num bem maior. E eu acredito que ajudar países vulneráveis ou em vias de desenvolvimento, ajudar a formação dos alunos e dos estudantes e dos médicos em formação, e ajudar zonas e países que possam ter situações de catástrofes naturais, é um achievement pessoal, porque tudo começou com a ideia, quando eu vi os meus mestres, de gravar o que eles faziam para me lembrar. Não foi de enriquecer, de ganhar dinheiro, de ficar, olha, ser convidado para o Minho Medical Meeting 13ª edição. Foi simplesmente entregar à comunidade aquilo que se nota que a comunidade precisa. É uma forma de imortalizar o conhecimento, como nós sabemos que isso acontece quando tiramos fotografias com os nossos smartphones. Portanto, pode ser uma batalha interna, porque a pessoa precisa de investimento, que é para poder crescer e evoluir a empresa, mas atalhos e caminhos fáceis normalmente não há. É preciso trabalhar e bem, e na empresa nós temos um lema de que o caminho não é difícil, é muito trabalhoso, e vocês provavelmente identificam-se com isso também na escola, na carreira médica, na escola médica, na universidade. Não é difícil fazer anatomia, ou bioquímica, ou semiologia, dá trabalho que a pessoa tem que estudar. Aqui estamos no mesmo princípio, temos que trabalhar e muito para conseguir trazer essas respostas que precisamos, e a SurgeonMate está focada nisso. Bem, muito obrigado por essa clarificadora resposta. O doutor pensa, e a SurgeonMate pensa, algum dia associar estes procedimentos e softwares ao Serviço Nacional de Saúde, de modo a que possa ser usado de forma global por todos? É uma ambição que eu tenho. Eu tenho alguma dificuldade em conseguir perceber ou conseguir ver que isso possa acontecer no curto prazo em Portugal. Temos uma crise grave que está a chegar e que já está presente até. O SNS desviou, para assim dizer, porque desviar aqui é uma situação estranha, mas cativou muito dinheiro do orçamento do Estado, e eu acredito que investimento propriamente dito no Serviço Nacional de Saúde tenha que ser estratégico e muito bem pensado. Adoraria, é o meu país, e eu adoraria ter essa influência no futuro. Adoraria, sem dúvida nenhuma, porque sabemos, e eu não quero ser entrar muito pela parte economicista da coisa, mas como empreendedor, eu creio que tenho essa dualidade aqui nesta palestra e nesta conversa que estamos a ter, mas como empreendedor também tenho essa perspectiva, a parte economicista da coisa, e estamos a falar de muito dinheiro que é subaproveitado, e muito tempo de consulta e muito tempo de bloco que pode ser rentabilizado se nós imortalizarmos o conhecimento e permitirmos que as pessoas possam depois ter essa formação fora do bloco, possam melhorar a sua formação fora do bloco. Eu acredito que sim, eu adoraria que sim. Eu não sei se Portugal será o país que terá logo receptividade ao início. Adoraria, e gostava muito que assim fosse. Veremos um dia se mais tarde os nossos participantes e todos nós e os meus colegas aqui presentes não utilizarão esta tecnologia também eles, e que se lembrem desta palestra, desta apresentação nesse momento. Pronto, eu não sei se o doutor conhece a plataforma Proximi. Não, eu por acaso procurei como encontrá-la. Como é que se escreve o Proximi? Já agora? É Sim. P-R-O-X-I-M-I-E. Sim, Proximi. Pronto. Como hoje fizeram, a CEO da Proximi também fez hoje a sua apresentação, temos aqui alguns, e os nossos colegas, os nossos participantes viram algum paralelismo entre as duas empresas, mas, visto que o doutor não conhece, eu ia lhe perguntar então, em termos genéricos, se há alguma parceria que ache importante para a sua empresa, para a SurgeonMate, se há alguma parceria que seja importante para o seu desenvolvimento. Todas as parcerias são importantes. Aliás, eu costumo dizer, e nós costumamos ter essa política dentro da empresa, de que nós precisamos de toda a gente para poder chegar onde nós precisamos, onde nós queremos. Quem ambiciona e espera ter efeitos a nível global não pode achar que vai fazer tudo sozinho. Pelo contrário, todos os parceiros são úteis, todos os parceiros são bem-vindos. O grande entrave neste contexto será sempre, e é habitualmente, os valores e a ADN da empresa, porque na economia toda a gente quer dinheiro rápido, e muitas vezes temos esse problema.
porque como cirurgião, eu se quisesse viver a vida bem, pronto, limitava-me a operar, ficava com uma vida confortável, tranquila, tinha dinheiro suficiente para mim e para a minha família e já tinha com que me coçar. Se eu estou metido nisto e se perco horas de sono e se perco horas da minha família, é porque eu acredito que realmente nós devemos manter sempre o foco que são os médicos e melhorar a qualidade da formação dos médicos. Portanto, todas as parcerias são sempre bem-vindas e quem me dera conhecer mais parceiros e ter os parceiros certos para poder globalizar a Surgeon Mate, que é isso que se pretende. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem um bocadinho ao encontro de uma pergunta anterior que falava sobre a proteção de dados, mas aqui relativamente à proteção do médico. E a pergunta é, a nível do erro médico, não teme que esta tecnologia seja usada para aumentar a pressão sobre o cirurgião, por exemplo, para documentar uma acusação? É uma excelente pergunta. E já vai exatamente na direção daquilo que estávamos a conversar. É que o princípio da Surgeon Mate é que isto seja uma ferramenta, é que o sistema, o ecossistema, seja uma ferramenta de opção pelos próprios médicos para que eles possam evoluir e não uma ferramenta obrigatória. Eu conheço muitos perfis de muita gente e muitos perfis de médicos e muitos perfis de cirurgiões. Eu não conheço nenhum cirurgião incompetente, é um aspecto. E depois eu não conheço nenhum cirurgião incompetente que tenha vontade de gravar incompetências. Portanto, fica uma resposta meia evasiva, mas acho que te consigo responder. É que quem tem orgulho em gravar, quem gosta de gravar e quem gosta de evoluir, não vai trocar um rim pelo baço. Não é? Assim, grosseiramente falando, não vai tirar um rim a pensar que está a fazer uma esplenectomia, porque as coisas são evidentes. Portanto, quem tem esse orgulho, quem tem essa vontade, dificilmente irá ter vontade de... Quem comete algum tipo de erro, normalmente não tem orgulho naquilo que faz e não grava. Portanto, não é um cliente que seja um cliente Surgeon Mate. Em relação à pergunta concretamente, vais ao encontro do que eu dizia, que é... Não queremos que isto seja uma coisa obrigatória precisamente por isso. A outra forma de minimizar essa situação do erro e de criar provas sobre o erro, precisamente, fica um ficheiro completamente anónimo. Vês umas mãos que têm umas luvas que são sempre brancas ou podem ser castanhas ou bege, e uns dedos. Portanto, é difícil conseguir realmente identificar o médico que está a fazer aquilo que está a fazer e o paciente que está a ser operado. Muito obrigado pela resposta. Temos agora aqui uma pergunta um bocado mais técnica. Um colega nosso então pergunta se o uso da vossa tecnologia depende de redes de banda alta como o 5G ou também são generalizáveis para países com menos condições de rede? Isso é fabulosa. Nós ganhámos um prémio com a Vodafone, nós fomos vencedores no Reino Unido com uma votação do público de 500 pessoas para precisamente como o melhor use case para a tecnologia 5G. Portanto, mais do que estar a fazer cirurgia robótica transatlântica e assim, aquilo que nós queremos fazer é que first comes first. E a nossa ajuda entre pares é aquilo que mais precisamos. Depois vem a inteligência artificial, vem a realidade aumentada, mas simples. Temos o mestre e o orientando e o discípulo. E é isso que a gente quer ajudar, esta relação entre mestre e discípulo, facilitá-la o mais possível e o ensino da medicina tem sido sempre assim. Portanto, a tecnologia 5G é sem dúvida nenhuma uma tecnologia que beneficia em muito a Surgeon Mate, porque melhora claramente a qualidade da transmissão. No entanto, eu não posso deixar de fazer um comentário em relação a isso, que é o seguinte: nos países em vias de desenvolvimento não há 5G. Se houver 4G já é bom, 3G já é fixe, e o Edge ou o 2G, pronto, já corre bastante bem. Portanto, 4G é bom, 5G era fabuloso. Se o doutor permitir, teremos ainda mais tempo a mais 2 perguntas. Sim. Muito bem. Pronto. Então, este tipo de soluções inovadoras, por vezes, sofre alguma resistência à sua implementação. Sendo que no caso da Surgeon Mate, os benefícios são tão claros que a maioria dos cirurgiões não teria problemas na sua aceitação?
Eu sempre que falo com clínicos, eu tenho esta disparidade, eu vou tentar ser muito resumido para irmos à segunda pergunta, mas sempre que eu falo com clínicos, todos gostam, todos querem, todos adoram. Batemos sempre na pergunta sobre a questão de litígio e a litigância. A resposta é sempre a mesma. E os clínicos ficam fascinados, e os clínicos querem. Depois onde acabamos sempre por barrar é nos financeiros, porque como nós temos software e hardware, em Portugal é muito difícil encontrar bons parceiros para desenvolvimento de hardware. Para desenvolvimento de software, há muita gente. Para desenvolvimento de hardware é muito difícil. E esse tem sido o problema e o calcanhar daqueles, a pedra no sapato da SurgeonMate. Penso que a próxima pergunta é excelente para o remate final. E tendo em conta a sua experiência, aquilo que vivenciou, as suas inspirações, que fatores considera mais importantes para criar uma empresa tech de sucesso? Resiliência. Resistência é uma característica e a resiliência é uma atitude, porque a pessoa passa, como eu passei naquela fotografia daquele iceberg no paraíso, mas é preciso ter muita disciplina, é preciso não cair na tentação de dizer que não tem tempo, é preciso fabricar tempo, mas mais do que tudo, determinação e ter os valores muito bem definidos para não se deixar corromper ao longo do percurso. São sem dúvida nenhuma os atributos que eu acho que um empreendedor que venha da área médica e queira fazer um produto diferente deverá ter. Talvez ainda mais importante que a ideia e que o produto passa mesmo pela atitude que temos perante aquilo que desenvolvemos. Muito bem, doutor Nuno Muralha, mais uma vez agradeço a sua colaboração, a sua participação aqui no nosso congresso. Quero também partilhar as suas palavras relativamente a Moçambique. Todos nós, na comissão organizadora do Minho Medical Meeting, todos os nossos participantes, mostramos o nosso respeito e as nossas considerações acerca daquilo que se está a passar. Queria uma vez mais agradecer a sua palestra. Foi realmente extraordinário tentarmos perceber o que já está a ser feito pelos portugueses, ao nível da tecnologia, também para tentarmos tornar esta cirurgia mais global, para melhorarmos o ensino em cirurgia, o ensino em medicina, e eu espero mesmo que alguns de nós que vão ser cirurgiões aqui, que estão presentes, possam um dia utilizar a sua tecnologia e que ela possa chegar a eles também. Mais uma vez agradeço-me a sua colaboração. Muito obrigado.